Segundo Samuel capítulo 6, o versículo é o 7, amados. Amém, amados? Diz assim a Bíblia Sagrada. Podemos ler, irmãos? Tem alguém procurando ainda? Podemos ler a Bíblia? Segundo Samuel capítulo 6, versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi fez levar a arca à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Senhor Jesus, confirma a tua palavra. Confirma a sua palavra entre nós. Queremos sentir a tua presença aqui. Orabassuri mi calabás. Ó Deus, nós ouvimos louvores que tocaram a nossa alma. Orabassuri mi calabás. Louvado é o nome do Senhor. Pode se assentar, amados. Queridos, eu confesso aos irmãos, nós estamos vendo hoje uma grande quantidade de irmãos que já estão aí de várias regiões. E a gente é acostumado a pregar a palavra sempre para pessoas que vão ali na igreja em Vitória, católicas, pessoas. E hoje nós estamos vendo um grande número de obreiros, obreiras, irmãos, levitas da casa do Senhor. Queridos, a gente conhece a história bíblica e o tempo nos é aqui estreito para a gente alongar essa palavra nessa noite. A gente quer ser breve. Todo mundo conhece a arca do Senhor, que foi ordenada quando foi feita, e era ali o símbolo da presença do Senhor no meio do povo. Aquilo andou com o povo de Deus. Onde o povo de Deus passava, a arca do Senhor estava lá, e eles se alegravam com isso. E eu fico deparando como é fácil perder aquilo que Deus dá, né? Aquilo que veio revestido de ouro. A arca era de madeira de acácia, coberta com ouro, a tampa em ouro maciço. Aproximadamente, diz a história, uns 30 quilos tinha ali a tampa. Guardava ali alguns testemunhos do Senhor. E aquela arca, imprudentemente perdida pela mão dos filhos de Eli, que usaram uma presença de Deus no momento de desconcerto, da vida espiritual desconcertada, e quiseram usar ela como um mecanismo, uma forma de ganhar a peleja. Eu fico analisando já de antemão, já digo para os irmãos que parece como os dias de hoje, né? Ofni e Finéias precisavam de levar a arca na mão, tinha que ter uma fé física, tinha que pegar em algo na mão para levar para a guerra, para ver se vencia. Parece o retrato da igreja desconcertada. A igreja que anda por fé e não anda por vista não precisa de pedra, não precisa de tijolo, não precisa de fundo musical para glorificar o nome de Jesus. A igreja que anda por fé não precisa distribuir lenço, não precisa distribuir azeite, não precisa de distribuir mel, não precisa de ver nada para sentir a presença de Deus. Somente com louvores como esse a gente vai sentindo a glória de Deus, a gente já vai glorificando o nome de Jesus. Mas tem gente que precisa disso. Se ele vier na igreja e ele termina o culto, ele já olha para você: você tem um vidrinho de azeite para você me dar, pastor? Você não tem, não? Ô pastor, você não tem um lencinho para me arrumar? Pastor, me arruma aí. E a gente sofre hoje no meio de uma igreja assim, que nem a igreja de Ofni e Finéias, aquele povo daquele tempo que precisava. E as coisas de Deus não são assim. Eles perderam a guerra com a arca na mão. É demais, não é? Perderam a guerra com a arca na mão. Irmão, tem gente aí levando lenço ungido e a casa destruída pelo diabo.
Tem gente aí levando tijolo ungido e na casa dele, eu fui orar na casa de um irmão, tinha um balde de azeite assim, desse tamanho assim, que ele trazia das igrejas e enchendo o balde. Tá aí, pastor, eu estou buscando uma chave desse tamanho dentro de casa, e eu devorador devorando tudo, a miséria entrando, meu irmão, é com a presença, dizendo que é com a fé física e perdendo a graça do Senhor, e perdendo a peleja. Aqui você não vai levar tijolo, não vai levar chave, mas se você quiser, leva a presença de Deus nesta noite. Eu me preocupo muito com isso, viu? No momento em que a fé é física, que tem que levar alguma coisa, eu me preocupo com o que se leva no coração. A arca foi perdida, veio o reinado de Saul, que também não dá a mínima para a arca, a presença de Deus. Reinado de Saul vem aí, a arca de Deus é levada, os filisteus levam, não pode ficar com ela, claro que não vai ficar. E ela manda para Bet-Sem, chega lá encaminhada para a casa de um homem chamado Abinadab. Olha para vocês verem aqui comigo, meus amados. Leva essa arca para a casa de Abinadab, no segundo livro de Samuel, no primeiro livro, ainda no primeiro livro de Samuel, capítulo 6. Abre a Bíblia comigo, no primeiro livro de Samuel, capítulo 6. Eu quero ler com vocês. Capítulo 7, aliás, versículo 2, diz assim: E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda Israel após o Senhor. A arca foi levada, 20 anos ficou na casa de um homem chamado Abinadab. 20 anos, passou, esse tempo passou, o reinado de Saul passou, ninguém propôs buscar a presença de Deus, ninguém propôs nada. Vem a época em que Deus levanta Davi. Davi deu uma importância aqui no capítulo de número 6, eu achei bonito. Davi deu uma importância para a arca de Deus na casa do Senhor. Parece que Samuel, aquela preocupação de Saul em ganhar batalhas, né? Em assumir o reinado, em granjear terras, em conquistar terras, deixou esquecido a busca pela presença de Deus. Aquela incessante desejo de conquistar, de crescer, de solidificar o seu reinado, fez com que ele esquecesse da presença do Senhor. Eu comecei a preocupar com isso. Será que nós não estamos na condição de Saul? Preocupado demais em fazer a obra, corre para cá, corre para lá, e a gente vive uma labuta terrível, e de repente se tornamos pastores que não tem mais tempo para chegar na igreja às 7 horas, dobrar o joelho e orar antes do culto começar. De repente a correria é tão grande que nós já achamos importante demais. Podemos chegar 8 horas no altar somente para pregar a palavra de Deus. Nós ficamos tão preocupados com assuntos concernentes à obra de Deus, que são de relevada importância, que nós desprezamos em buscar a presença de Deus, e tornamos pastor vazio, presbítero vazio, obreiro vazio da presença de Deus, porque desprezamos isso. Irmãos, cargo de pastor não traz a presença de Deus para dentro do coração, não, viu? Cargo de pastor, direção de campo, direção de estado, direção de região, não traz a presença de Deus, não, viu? O que traz a presença de Deus é um coração contrito, disposto a buscar. Eu me preocupei com isso. Eu vi aqui no capítulo de número 6, ainda de 2 Samuel, e tornou Davi a juntar, capítulo 6, 2 Samuel, e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, era em número de 30.000. E levantando-se Davi, partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Davi agora manda recado para todos os homens do reinado. Foram no número de 30.000, dada a relevada a importância do assunto. Os 30.000 homens convocados, de maiorais a menores, todo mundo agora em uma obra. Parece que eu vejo Deus do céu ficando de pé dizendo assim: olha, alguém acordou. Alguém acordou. Peraí, tem alguém agora buscando a minha presença. Peraí, a minha filha está indo na igreja, não é atrás da revelação. Peraí, ela está indo na igreja hoje, não é para ser revelada, ela está indo para buscar a minha presença. Será que Deus pode ficar de pé no trono hoje? Porque será que vem alguém aqui para buscar dons do Espírito Santo? Será que vem? Irmãos, acho isso muito bonito.
Deus fica de pé no trono, organiza tudo, vamos buscar a arca. Mas eu vejo, irmãos, que a obra de Deus não é feita só de vontade. Se eu perguntar aqui quem quer ser pregador, muita gente vai levantar a mão. Quem quer fazer a obra de Deus, muita gente vai levantar a mão. Mas não é só querer. Ele quis, eu vou fazer. Está cheio de gente aí, meu, dando um murro na ponta de faca. Corre, faz porque eu quero fazer, porque eu quero, eu vou buscar. Mas não é assim. Exige santificação. Eu vou buscar a arca de Deus. Vai lá. A arca ficou 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab. A Bíblia não diz que houve mudança na casa dele. Preste atenção, 20 anos ficou lá. A Bíblia dá ênfase que houve a mudança, que houve alguma coisa. Me parece que eles estavam tão acostumados com a arca de Deus que eles não davam para ela um mínimo de atenção. Ela ficou lá. Os filhos, por certeza, 20 anos, Uzá estava lá, um dos filhos que foi juntamente com Davi para levar a arca. Eles estavam tão familiarizados com a arca que para eles, quando o primeiro momento que a arca balançou, que o carro pendeu para um lado, eles já levaram a mão. Aquilo para eles já estava normal, a arca de Deus. E já estava tudo normal, acostumou com aquilo. Eu fico observando que às vezes, irmão, é isso que acontece. O crente vai ficando velho, ele vai acostumando com a presença de Deus aqui. Ele está vendo alguém cantando e chorando, mas ele já não sente mais nada, porque ele já está acostumado. Todo dia tem culto aqui no terminal do Boqueirão. Todo dia o pastor está pregando às 4 da tarde, à noite. Ele já acostumou com isso, ele não dá mais atenção. Eu fico preocupado com isso, viu, irmãos? Eu fico preocupado porque alguém que está com câncer, sentado no banco, a bichinha pode estar até cheia querendo ir no banheiro, mas ele está esperando o milagre de Deus a qualquer hora. Ele dá atenção para a presença do Senhor. Alguém que está buscando o batismo do Espírito Santo, meu irmão, a boca pode estar até seca, mas ele fala: eu vou aguentar mais um pouquinho, não vou levantar agora não, porque Deus pode me pegar a qualquer hora e me selar com o teu Espírito Santo. Mas nós vamos ficando tão acostumados com as coisas de Deus, meu irmão, que as pessoas entram para a igreja mascando chiclete. As pessoas entram para a igreja de qualquer forma, conversando. Eu fiquei ali em cima só observando como é que chegam os irmãos na igreja. Louvado seja Deus que tem um povo aqui que tem um temor do Senhor Jesus. Graças a Deus. Mas, irmão, se a gente não tiver cuidado, é uma falta de zelo. Eles vêm buscando a arca, Abinadab está lá, parece que está fazendo pouco caso. Pode levar essa arca, carrega isso. E vem ele com seu irmão, um guiando o carro, outro próximo da arca, sem um pingo de atenção. De repente vai cair, mete a mão, sabia que não podia fazer. Eu vejo as pessoas passando na frente de Deus, fazendo aquilo que não é para fazer. O que é para fazer mesmo, não faz. E quer fazer o que não pode fazer. É sempre assim. Quando aquilo acontece, irmão, parece que nos nossos olhos Deus é mau. Deus matou Uzá. Olha Uzá morto aí, abriu uma rotura, aquilo traspassou o rapaz. Davi ficou triste, dá a intenção que Davi ficou triste com Deus no momento. Não é assim, meu irmão, que a gente vê alguém assim, cheio de força de vontade, mas de repente ele caiu na fé. Alguém fala: você viu fulano de tal, caiu, mas por que Deus não livrou? O casamento dele acabou, a família dele foi destruída, mas por que Deus não livrou? Vai saber, porque ele não estava vivendo uma vida de temor à palavra de Deus. Cara, vocês vão entender o que eu quero chegar aqui. Quando ele feriu aquele ali, que o rapaz ficou morto no chão, agora parece que eu vejo Davi dizendo: mas Deus, nós não estamos fazendo a tua obra. Irmão, se tem alguma coisa acontecendo dentro da sua casa, põe a mão na consciência. Põe a mão na consciência. Tem hora que a gente tem que parar um pouquinho, sabia disso? Não é esse negócio, deixa eu fazer, eu vou meter o braço e vou... Não, tem hora que a gente tem que pôr a mão na consciência e falar: Senhor, o que está acontecendo de errado comigo? Me ajuda a consertar a minha vida. Quando o rapaz caiu morto, Davi falou uma coisa que me achou tão bonita. O capítulo 6, versículo 9: e temeu Davi ao Senhor naquele dia. A presença do Senhor, irmãos, é o sinal do avivamento dentro da igreja. O avivamento dentro da igreja é fundamental para fazer com que a igreja marche, com que os obreiros trabalhem. É o avivamento. Avivamento não é você pular aqui no culto e morrer lá fora amanhã. Avivamento é você vir para o culto da convenção e na segunda-feira tá de novo filho na casa de Deus. Avivamento é você estar na congregação onde o pastor não está te vendo. Avivamento é você dobrar o joelho lá onde ninguém está te enxergando e ter um compromisso com Deus. Quando Davi agora perdeu a arca, ele temeu o Senhor. Orabassuri me calabás. Olha o sinal do avivamento chegando aí. Quando
Deus acontece uma tragédia dessa aí, eu queria estar presente lá, para ver o temor que eles tiveram. Estava tratando a presença de Deus de qualquer maneira, estava tratando as coisas de Deus de qualquer maneira. Quando aconteceu isso, veio um temor no coração deles. Eu quero que nessa noite Deus traga temor ao coração dessa igreja. Temor à palavra do Senhor, temor à presença de Deus, a você enxergar o que é a presença de Deus. Nós temos irmãos, nós temos em Minas Gerais um irmão, ele esteve aqui com a gente esses tempos, o presbítero João Henrique. Ele estava me contando algo que eu achei tremendo. Eles tinham uma congregação lá em Maiomirim. O Tiago é da região dele lá, em Maiomirim. E eles entregaram o salão da igreja, entregaram o salão e deixaram lá o altar. O moço disse assim: deixa o altar, não tira não, que eu posso alugar o salão para a igreja. Para outra igreja pode alugar, deixa o altar aí, deixa aí esse altarzinho seus aí. E eles deixaram o altar. Passaram um tempo, aquilo não alugou para a igreja, alugaram para um barzinho. Colocaram lá a garrafa de bebida, de cerveja em cima do altar, a garrafa de conhaque, a garrafa de vodka, a garrafa de bebida. Colocaram lá. Só que tinha lá a presença de Deus ainda. O lugar que eu tenho para mim que a igreja do Senhor, ela é santa. Aqui não é lugar de contar piada, aqui não é lugar de brincar, aqui é lugar de adorar. Por que é um lugar que o macumbeiro entra? Se a pessoa entrar despreparado, um terreiro de macumba, ele sai lá torto, ele sai lá doente. Não é assim ou não é? Quem já viu alguém pisar numa macumba que não tem nada a ver com a situação e ficar depois mancando porque pisou numa macumba? Se aqui nós adoramos o nome do Senhor, meu irmão, você não precisa ser revelado para você ser abençoado não, viu? Você põe os pés aqui, ouve a palavra e Deus trabalha na sua vida. Escuta aqui, dizendo ele que o moço colocou as bebidas e de repente começou a estourar. Estourava a garrafa de conhaque, estourava. Porque colocava outra no lugar, estourava outra. E começou a estourar tudo em cima do altar. E aquele moço foi lá e disse assim: ô seu João, por favor, vai lá, tira, quebra aquele altar seus lá, porque está me dando prejuízo. Ninguém brinca com a presença de Deus. Ninguém brinca com a presença. A presença de Deus, irmãos, é coisa séria. Tem que vir temor no coração do homem. Veio temor no coração de Davi. Vocês não lembram da Bíblia Sagrada? Nessa mesma passagem lá, ainda de 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo de número, no livro de 1 Samuel, aliás, é isso? No capítulo de número 6, no versículo 19 e 20, lê para vocês verem. 2 Samuel, capítulo de número 6. Vamos ler com os irmãos. 2 Samuel, capítulo de número 6. Tem que vir temor no coração da igreja, não adianta. Olha o que diz a palavra do Senhor. É interessante, irmãos, as coisas de Deus. A presença de Deus, ela é tremenda. Veja aí, em 1 Samuel diz que morre, 1 Samuel capítulo 6, quem achou diz amém. Versículo de número que eu falei? 19. Vamos para a leitura que os irmãos já vão entender o que Deus faz. Olha aí. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes quando olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizeram tão grande estrago no meio do povo. Às vezes, para Deus trabalhar, é preciso, meu irmão, acontecer isso. Lembra de Isaías no capítulo 6? No ano que morreu o rei Uzias, quando aquele homem que vivia apontando todo mundo, ele viu a glória do Senhor e veio o temor sobre ele. Ele diz: ai de mim, porque eu vou perecer. Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando o povo de Deus começa a enxergar a sua fraqueza, o seu pecado, a sua falha, a glória de Deus começa a manifestar. Eu não posso deixar de ler com vocês Atos capítulo 5. Para mim isso aqui é crucial, para mim concluir essa palavra que eu quero ler com vocês. Atos capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Olha o que diz a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5.
E o versículo de número 10: e logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. O versículo 11: e houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. Olha o 12: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Depois que aconteceu a morte de Ananias e Safira, depois que o pecado foi condenado por Deus, depois que o pecado foi tratado com Deus, por Deus, o milagre começou a acontecer dentro da igreja. Começou a acontecer sinais e maravilhas dentro da igreja. Eu quero nessa noite, irmão, dizer para vocês que muitas das vezes nós estamos vivendo, meu irmão, momentos assim, que precisamos colocar a mão na consciência e propor conserto diante de Deus. A arca fica 20 anos na casa de Abinadab e não causa nada, não muda nada, não acontece nada. Aí nós lemos a Bíblia Sagrada, queridos, que a arca do Senhor, ela fica apenas quanto tempo na casa de um homem? 3 meses na casa de Obed-edom. Dá a entender? Dá a entender que quando eles vieram com a arca, que caiu o temor, Davi deixa a arca lá. Olha para um lado, fazer o que com essa arca? Levar não dá. Levar não dá. Parece que eu vejo Davi olhando para um lado e para o outro. Ele vê uma casinha na beira da estrada, uma casinha simples, humilde. Parece que eu vejo ele parando, dando uma olhadinha e dizendo: vamos ver se esse morador aqui, ele aceita essa arca na casa dele. Vamos ver se esse morador aqui, esse homem aqui, ele não tem origem de levita, ele não é levita, ele é um geteu, ele é um homem que, olha o nome, Obed-edom. Edom, você sabe que é vermelho, né? Descendente de Esaú. Obed significa servo. Significa o quê? Obed significa um escravo. Vamos ver se esse escravo aceita a arca na casa dele. Talabassuri me calabás. Enquanto o rei não tinha condições de receber a arca, tinha uma casinha humilde para receber a arca. Eu acho isso aqui tremendo. Obed chega lá, imagina como era na roça antigamente, pastor Fidel, batendo palma. Meu nome do senhor, seu Obed. Sou Obed. Dá para deixar a arca aqui, seu Obed? Para mim isso aqui é uma honra. Eu já vi falar o que aconteceu com esse Deus dessa arca. Isso aqui para mim é um prazer. Pode entrar, rei, pode entrar, pode colocar aqui na minha sala. Põe ela na minha sala aqui, rei. Põe ela aqui. Tem lugar para a arca no teu coração? Tem? Tem lugar para a presença de Deus? Tem lugar para o batismo com o Espírito Santo? Tem lugar na tua humilde casa? Coloque ela aqui, rei. Você não sabe que o teu coração é templo do Espírito Santo? O teu corpo é templo do Espírito Santo? Você sabe que Deus tem prazer de te dar dons do Espírito Santo? Você sabe disso? Você sabe o que é ter visão de Deus? Você sabe o que é isso? Eu ouvi um pastor dizendo um dia, que estava na tua casa, um pastor dizendo que ele recebeu uma visita, e de repente a visita chegou sem saber de nada, e olhou para o pastor e disse: pastor, mas eu estou vendo naquele cantinho um fogo ali naquele cantinho. Aquilo me comoveu com o meu coração, eu ouvindo aquele pastor dizer: eu estou vendo um fogo ali. O que é aquilo, pastor? O pastor ficou calado e lembrou, era o lugar que o pastor buscava a presença do Senhor. Alabassuri me calabás. Se você convidar, ele vai entrar. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Ele fingiu que ia passar, só para receber o convite. Ele fez que ia passar. Eles disseram: entra na minha casa, Senhor. E ele entrou, e eles conheceram ele no partir do pão. É no momento da palavra que você conhece o Senhor. É no momento da mensagem que você recebe a presença do Senhor. Seu Obed-edom recebeu a arca, mas com tanto prazer. Parece que eu vejo gente assim, irmão. Vem na igreja todo dia. É 20 anos de crente. E aquela mesmice, não sente nada. Não busca o batismo com o Espírito Santo. Depois acha ruim. O irmão tem 3 meses só. O irmão tem 1 ano só. E Deus já está usando desse jeito. Ele chegou ontem e Deus já está usando. É porque ele deu valor às coisas de Deus. Ele deu valor à mensagem pregada no altar. As coisas de Deus. A casa de Obed-edom, diz a Bíblia, que ela foi mudada completamente. 1 Crônicas
verso 13, capítulo 13 e o verso 14. Louvado seja o nome. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, com a família, 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. A prosperidade, irmão, está na presença de Deus na sua casa. A prosperidade está em buscar a presença do Senhor. Eu acredito para mim que aquele homem era tão simples, porque foi notória demais a mudança que a arca causou, a ponto da notícia chegar lá no palácio. Alguém dizia assim: rei, o senhor não está sabendo não? Aquele Obed-edom lá da beira da estrada já não tem mais aquela casinha não, Deus já mudou a casa dele. Olha, aqui os filhos dele agora é uma bênção. A mudança foi grande demais, foi notória, chegou até o palácio. Você não conhece pessoas assim não? Que chega aqui aos pedaços e Deus vai mudando a vida dele. Não conhece Obed-edom por aí não? Quem aqui foi um Obed-edom que Deus mudou a sua vida, que Deus mudou a sua casa, que Deus mudou a sua história? A notícia vai ser propagada da mudança que Deus fez na sua vida e na sua casa. Davi disse: o que? Obed-edom então está assim? Eu quero agora eu vou buscar, mas agora eu vou buscar direito, eu vou consertar, eu agora vou santificar, e eu vou buscar a presença de Deus com sacerdote, com levita, com sacrifício, porque a marca crucial para buscar a arca foi sacrifício. Eles davam tantos passos e sacrificavam. Para trazer a presença de Deus é com sacrifício, irmão, é com oração pela madrugada, é com santificação. Eu quero ser pregador, pastor. Pois é, mas o dia que te convida para pregar para 6 pessoas, você não valoriza isso. O dia que o irmãozinho da congregação te chama, você marca para ir lá e dá calote. Você não cumpre a agenda, você não cumpre o que você marca. Você quer ser pregador, você vai ser pregador nunca desse jeito, meu irmão. Você cumpriu, vai lá. Se tem 3, prega para 3 e Jesus glorificará. A palavra que sai da tua boca tem que ser, irmão. Eu não sei por que Deus não me usa. Eu canto tão bem, mas meu ministério, pastor, não me enxerga. É que pastor não te enxerga não, meu irmão. Você não tem compromisso com as coisas. Você tem condições de chegar 7 horas na igreja, você chega 8. É porque está de picardia comigo, não está não, meu irmão. Se você pôr a tua vida no altar, Deus faz de você um instrumento. Deus faz de você um canal de bênção. Vamos lá, vamos santificar para nós buscar a arca do Senhor. Santificaram, chegaram lá e disseram: ô senhor Obed, nós viemos aqui buscar a arca. Viemos aqui buscar a arca do Senhor que está aqui, nós vamos levar. Ele disse: tudo bem. Se vocês lerem toda a história com o tempo, vocês vão ver. Ele disse: tudo bem, pode levar. Só tem uma coisa: eu vou também. Eu não fico mais longe da presença do Senhor. Eu vou também. Porque quando levaram a arca, se você acompanhar a leitura, ele estava lá de porteiro da arca, guardando no palácio onde a arca foi levada para Israel. Ele foi também. Irmãos, tem gente que fica num lugar onde a arca não está mais, a presença de Deus não está lá mais, e a pessoa fica agarrado lá. A pessoa fica agarrada numa placa. A presença de Deus não está mais lá, só está o nome. A presença de Deus já foi embora e a pessoa está agarrado. Cadê o Obed-edom para seguir a presença de Deus? Cadê o Obed-edom nessa noite para seguir aonde a presença de Deus estiver? Eu estarei também. Quem recebe a presença de Deus tem a vida mudada, transformada. A história diz aqui da Bíblia que Obed-edom foi porteiro da arca. Se você continuar lendo, ele assumiu a tesouraria. Todo o ouro que era levado passava pela mão de Obed-edom. Tudo passava pela mão de Obed-edom. Por um tempo, parece que ele ficou ouvindo Davi tocar. E até de músico ele aprendeu um pouco. Até para cantar ele aprendeu um pouquinho. De repente ele foi responsável por 68 homens na casa de Deus. Ele guardou os pés para servir ao Senhor junto da arca de Deus.
Muitas vezes nós somos pastores, mas precisamos de marcar uma convenção para nós revestir de autoridade de Deus. Que nós marcamos nessa noite um encontro aqui para buscar a arca de Deus em concerto. Que nós marcamos nessa noite aqui, nessa oportunidade, para dizer: eu quero levar para minha casa a presença de Deus aqui nessa noite. Ah, pastor, mas o senhor não sabe que eu estou desempregado? Eu sei, mas junto com a presença de Deus vai porta de emprego. Junto com a presença de Deus ele vai saúde. Junto com a presença de Deus vai alegria. Junto com a presença de Deus vai o pacote completo. Junto com a presença do Senhor. Irmãos, você lembra que a gente chorava para buscar o batismo com o Espírito Santo? Que a gente tinha desejo de receber o batismo com o Espírito. Você lembra disso? Esses dias eu estava em casa ouvindo o programa, porque eu sou ouvinte do programa, viu, irmãos? Eu gosto de ouvir o programa. O pastor Anjo estava contando sobre quando ele buscava os dons de revelação. E o moço chamou o pastor dele, novo na fé. Disse para o pastor dele, olhou para ele e disse: eu quero buscar aqui, como fosse uma fórmula mágica, né? A gente quer isso hoje. Hoje é tudo assim. Eu quero os dons. O pastor disse que olhou para ele e disse assim: você quer? Ele falou: pastor, vai me dar uma resposta boa, vai me ensinar agora como é que recebe. O pastor disse: busca. Vai buscar. Vai buscar. Vai buscar. Oh, alabassuri, me calabas. Você já perdeu a arca, meu irmão? Eu fui batizado com o Espírito Santo, mas nunca mais falou línguas estranhas, nunca mais chorou no culto, nunca mais derramou lágrimas. É noite de Deus renovar a tua vida. Olha a diferença da igreja Abinadab, que já acostumou com a presença de Deus. A igreja Abinadab, Deus está curando aqui, irmãos, olha no altar aqui, ó. Deus está curando canceroso. Deus está revelando profundo, escondido aqui. Canceroso é curado na hora. E tem que mandar os irmãos dar glória a Deus. Tem que mandar glorificar o nome do Senhor. Irmãos, tem gente, Deus está falando no louvor, falando na palavra, e tem gente aí levantando no meio do louvor e sai para lá como se o louvor não interessasse, a palavra não interessasse para ele acostumou. Mas tem aqui aqueles novatos que chegam cheio de fé. Se os mais velhos não querem, já acostumou, Deus traz gente nova para ouvir a palavra. Quem quer dar valor à palavra aqui? Eu quero que Deus renova a tua vida e a minha vida. Que Deus renova a nossa vida. Fica de pé. Que Deus renove a nossa vida aqui hoje.